Olá, ouvintes da Rádio Notícias. Estamos no mês de novembro e novembro temos aí a campanha Novembro Azul. E para falar sobre uma questão importante na FATEC Tatuí, eu converso agora com a professora Daiane Monteiro sobre saúde integral de você, homem. É isso aí. Professora Daiane, em nome da Rádio Notícias, agradeço mais uma vez sua colaboração de falar com a gente. Tudo bem? Olá, boa tarde, tudo jóia? E você? Eu que agradeço mais uma vez estar participando aqui com vocês. Pois é, professora Daiane participando mais uma vez aqui com a gente, desta vez por telefone, para falar sobre um tema muito importante, como a gente comentou agora no início da entrevista, Novembro Azul. E, professora Daiane, eu gostaria que você falasse um pouco, né, o que é a campanha Novembro Azul, detalhasse para os nossos ouvintes. Ok. O Novembro Azul, pessoal, ele é uma campanha mundial, né, de conscientização e prevenção da saúde do homem, especialmente quanto ao diagnóstico precoce do câncer de próstata. Então, ele foi criado aqui no Brasil em 2011, mas ele foi um movimento iniciado na Austrália em 2003, no que chama no Movember. Então, ele é um movimento muito importante que vai buscar incentivar o autocuidado e quebrar tabus sobre a ida ao médico, a realização de exames preventivos, indo além da questão do câncer. Então, não é mais só a questão do câncer de próstata, né? Que foi inicialmente o motivo por ter iniciado essa campanha, mas ele visa principalmente hoje a saúde integral, educação emocional, enfim, para o bem-estar do homem. Até porque é um assunto muito, ainda para muitos homens, principalmente mais velhos, eu acredito que ainda seja um assunto bastante polêmico, né, professora Daiane? É bastante assim, a gente fala tabu, né? É delicado, muitos, principalmente, como você falou, as pessoas mais idosas, né? Sentem vergonha, os homens por si são mais fechados, né? Então tem essa questão de masculinidade, né? Então ainda é um pouco, necessita, né, se quebrar isso, se falar mais disso e normalizar com certeza isso, porque é a saúde do homem, né? Estão ouvindo aí, homens? Então se cuidem, porque a gente sabe que geralmente o homem não gosta muito de ir no médico, né, doutora, né, professora Daiane? Não, não gosta. Eu tenho marido, tenho irmãos e tenho pai, né? Graças a Deus. Realmente, eu sempre fico tendo que ficar perguntando como é que estão os seus exames, né? Então, muito papel de mãe faz isso, né? Mas é isso mesmo, os homens têm essa dificuldade, né? E a gente, inclusive, é um dos temas, a gente tenta abordar isso com os alunos para quebrar isso, né? Para se falar mais disso. Exatamente. E por falar em alunos, professora Daiane, com que ações, né, o Novembro Azul aí se articula na FATEC de Tatuí? Bom, aqui na FATEC Tatuí, nós articulamos essa campanha, assim como o Setembro Amarelo, Outubro Rosa, né? Por meio do programa Ser CPS, que é o programa Sentimento, Emoção e Razão, que promove as ações voltadas ao desenvolvimento integral, ou seja, a inteligência emocional do aluno, por meio da escuta e acolhimento desse aluno. Então, a gente acaba atrelando esses eventos, essas campanhas com o programa. Então, por exemplo, na palestra desse mês, que aconteceu nessa terça-feira, inclusive, nós realizamos atividades de orientação, conscientização com os alunos e colaboradores, claro, né? Não participam só alunos, meninas também, e eles participaram da organização do evento, desde a decoração, montagem dos cofres, as demandas das rodas de conversa, né? Do que temas que eles queriam abordar.
de quiz, de jogos, de músicas para fundamentar os sentidos que a gente trabalha. Então, assim, várias metodologias também são utilizadas nessas palestras, oficinas. E além do programa SER, as atividades em sala de aula e outros projetos de outros professores também incluem ações de prevenção à saúde integral. E quais temas que vocês abordaram com os alunos? Olha, os temas que a gente trabalhou, vem trabalhando, né, na prevenção da saúde, esse mês, principalmente, eu entrei com a questão também da importância da alimentação saudável, porque no mês de outubro a gente comemorou, né, o Dia Mundial da Alimentação, dia 16 de outubro. Então, eu quis também trazer essa questão da alimentação. Mas a gente trabalhou o controle de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, as dislipidemias, né, que é a questão do colesterol, triglicerídeos, a obesidade, que é uma questão super importante que no nosso país só a tendência é só crescer, né, aumentou mais de 30%. Abordamos também sobre o câncer de próstata, incentivando a prevenção, o diagnóstico precoce, além da questão da prática de atividades físicas, visando evitar o sedentarismo, e principalmente a importância da saúde mental para o equilíbrio e a qualidade de vida, ou seja, o autocuidado. E daí, quando a gente entra nessa questão também de autocuidado, é importante ressaltar que ele é uma forma de inteligência emocional. Então, a gente também atrela a questão educacional aqui, né? Como que é isso? Então, reconhecendo as próprias necessidades, saber pedir e aceitar ajuda, cuidar de si com responsabilidades, né? E dentro disso, a gente também vai trazendo outras temáticas, como a autoconsciência, autogestão, empatia, habilidades sociais. Então, todos esses temas acabam sendo abordados também. Professora, você tocou num assunto, todos, claro, de extrema importância, mas um que é importantíssimo também, que é a questão de quando pedir ajuda, quando que a gente, muitas pessoas querem pedir ajuda, mas não conseguem, seja por timidez ou por complexo de inferioridade. Como e quando a pessoa deve pedir ajuda? É uma questão que a gente tem enfrentado, né, em todos os lugares. E geralmente as escolas, universidade, algumas, né, instituições, elas têm um setor sociopedagógico que é composto por pedagogo, psicólogo, né? Normalmente nesses lugares que já tem um profissional, um psicólogo, a procura, né, é mais fácil. Agora, quando não tem nenhum desses profissionais, e em bastante instituições a gente não tem isso, estão sendo criados programas como esse, como o SER, para a gente ter uma pessoa ali acolhedora, né? Não no sentido de diagnosticar, mas de estar ali disponível justamente para isso, para que o aluno tome iniciativa, crie uma confiança de que ele possa ali buscar aquele profissional simplesmente para ser acolhido, para ser escutado. E daí dessa conversa, dependendo, né, a situação de cada um, a gente encaminha, né, para os profissionais capacitados. Então, assim, a procura deve por si mesmo, né? A pessoa precisa ter vontade de se abrir. Mas também é importante que as instituições tenham disponível, né, esse profissional. Com certeza, isso ajuda bastante aí, principalmente o público mais jovem, né, professora? Sim, com certeza, que é o público que, na verdade, assim, tem nos procurado, sabe? Mas também o público adulto, né, também está vindo bastante. Maravilha. Professora Daiane, queria que você, então, desse suas considerações aí finais e já deixo aqui o meu parabéns aí pelo trabalho que você desenvolve
juntamente aí com a FATEC Tatuí. Obrigada. Para mim é muito gratificante, né, poder estar nesse papel atualmente de acolhimento, de escuta, porque eu já passei por muitas questões, acredito que todos nós temos questões, né? E que muitas vezes eu precisei, né? E assim como eu, tem muitas pessoas que necessitam, né? E então eu fico muito feliz de estar aqui. E a minha mensagem é simplesmente essa. Pessoal, procurem ajuda, procurem falar, procurem se expressar, seja por meio da fala, seja por meio até do silêncio, mas de estar ali com outra pessoa, né? Compartilhando, por meio de desenhos, enfim, da forma que vocês conseguirem, mas procurem ajuda, porque é muito importante, tá? A nossa saúde é o que a gente tem mais de valioso, sem ela a gente não consegue fazer mais nada. Então, procurem ajuda e também procurem se ajudar para poder ajudar outras pessoas, né? Com certeza. É um trabalho interdependente. Com certeza. Senhora Daiane, em nome da Rádio Notícias, eu agradeço muito a sua disponibilidade de conversar com a gente. E os microfones aqui da rádio estão sempre abertos para você e vamos marcar mais entrevistas. Com certeza. Muito obrigada, viu, Fá? Eu que agradeço. Fábio Rota, para a Rádio Notícias.